Que Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 é incrível, todo mundo já sabe. Mas será que você conhece todas essas curiosidades? E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é o Lukitsu e se prepara que hoje eu separei 10 curiosidades pra vocês. Então bora fazer aquela troca. Eu falo pra vocês todas as curiosidades que eu tenho aqui e em troca vocês dão um like e se inscrevem no canal. Pode ser? Então só bora. Número 1, uma das mecânicas mais interessantes do jogo é a capacidade de personagens poderem virar Ozarus, que no caso são aqueles macacos gigantes. O requisito mínimo é o personagem estar num cenário à noite e também que ele possua uma cauda. Mas você sabia que essa regra tem 3 exceções? A primeira é que você pode virar Ozaru no segundo cenário do torneio de artes marciais. Ele não é um cenário 100% de noite. Você consegue ver a lua e tal, mas no geral ainda tá de dia. Isso é devido ao fato que no anime o Goku vira Ozaru contra o Mestre Kami assim que começou a anoitecer. E antes que vocês perguntem, isso não vale para qualquer cenário anoitecendo, é apenas nesse cenário específico. O segundo é que no traje 3 do Vegeta Explorador, claramente ele não tem uma cauda, mas seria muito estranho que apenas esse traje dele não tivesse uma transformação. Então eles já acabaram botando um Vegeta ganhar um rabo do absoluto nada e se transformar, por aí vai. E aproveitando que eu falei dele, temos as luas artificiais, que são aquelas luas que simulam a energia que a lua produz, sendo assim capaz de um Saiyajin se transformar. Os personagens que usam tal técnica são o Vegeta Explorador, Rei Vegeta e Turles. E outra curiosidade extra que vocês podem não saber é que os Ozarus, no caso, eles só possuem a consciência quando são Saiyajins de classe alta, ou seja, para você conseguir manter a sanidade, você tem que no caso usar o Nappa, o Vegeta, o Rei Vegeta e o Baby. Só eles conseguem falar dessa forma, os outros ficam basicamente apenas grunhindo. Número 2, níveis de armadura e vida. Uma coisa interessante também é o fato de que alguns personagens acabam possuindo blindagens, sejam os gigantes como também o Broly. Então acaba que dependendo do nível do personagem, ele acaba não batendo no outro. Por exemplo, o Goku base faria cócegas no Broly, acertando apenas golpes carregados. Um Super Saiyajin conseguiria bater um pouco mais, e um 2 ainda mais. Já o 3 seria perfeitamente capaz de bater no Broly. Inclusive, se você pegar um Gogeta Super Saiyajin 4 contra o Baby, ele inutiliza completamente o personagem. Mas se vocês querem a minha opinião, eu acho que é uma mecânica muito bonita na ideia, mas no balanceamento é outro papo. Número 3, o Resplendor do Diabo do Devilman ou Aquaman. Pra quem não sabe, esse é um personagem de Dragon Ball clássico, sendo um dos guerreiros da vovó Uranai. Sua técnica principal é o Resplendor do Diabo, que faz com que elimine a pessoa desde que ela tenha maldade no coração. Mas e se a pessoa tiver um coração puro, o que acontece? Bem, basicamente o golpe fica inútil. Porém, e se ela for super malvada, meu amigo? O golpe vira o mais forte do jogo, simplesmente. Mas eu também acho meio curioso que não botaram a mecânica na Genkidama e também no Purificador de Almas do Gogeta. Deve ser porque isso aí deixaria os personagens muito inúteis. Número 4, Gohan do Futuro foi censurado. Uma verdade que sempre ficou em evidência por muito tempo nesse jogo foi porque raios Gohan do Futuro tinha 2 braços e cicatrizes ao mesmo tempo. Sendo que claramente no filme, ele só ganha elas depois de perder os braços. Então a solução mais fácil poderia ser simplesmente fazer o Gohan do começo do filme, certo? Bom, na teoria sim, mas se eu te contar que por um breve momento no anime, eu repito, no anime, rola um flashback durante a batalha do Trunks contra o Cell. Lá a gente vê esse Gohan com 2 braços e cicatrizes ao mesmo tempo. Provavelmente a escolha dos desenvolvedores foram escolher esse Gohan específico para dar menos problemas. Mas os golpes continuam sendo os do filme porque seria difícil bolar golpes com aquele Gohan que não tem quase nada. Número 5, Guerreiros de Espadachins. Outra coisa legal nesse jogo é a gente ter guerreiros que utilizam alguma espécie de arma, sejam espadas, bastões e até mesmo armas de fogo. Mas você sabia que alguns personagens acabam tendo armas secretas? Temos, por exemplo, a Tite que rebate projéteis usando o leque Bashosen, que curiosamente é um leque que ela só usa na forma adulta, mas aqui no jogo ela tá na forma criança, não sei porquê. Temos o Rei Code que invoca a espada que ele rouba do Trunks, que curiosamente tá muito maior do que ela é no anime. Temos também o Mestre Kami que invoca sua bengala durante alguns combos. O Kaioshin que invoca o Kashin, que é o metal mais poderoso do universo. E pra fechar temos o Tal Pai Pai que em alguns momentos ele saca uma espada. Mas se tiverem outros vocês me contam por favor. Androides de sua energia infinita. Como sabem, os androides de Dragon Ball possuem energia infinita, certo? Na verdade não, só alguns deles têm. E eles são os androides 13, 16, 17 e 18. Eles carregam Ki automaticamente, dando oportunidades de basicamente apenas focar em bater enquanto seu Ki carrega automaticamente. Certo, mas e os outros androides? Vamos descartar o Cell, afinal ele é um bio-android. No caso ele usa o Ki normalmente, então não precisa dessa artimanha toda. Então vamos focar nos androides 19 e 20. Eles basicamente possuem a mecânica de roubar Ki e vida igual ao anime. Mas você percebe que naturalmente seus Kis não regeneram mais do que 2 barras, fazendo com que você tenha que usar o agarrão e recuperando seu Ki, ou você pode simplesmente ir combando e recuperar tudo também. Mas vamos combinar que esse tipo de personagem é obrigatório você jogar absorvendo energia. E vale ressaltar que eles também podem regenerar seu Ki defendendo as bolinhas de Ki e também ataques maiores. Inclusive o Super
17 possui energia infinita e também pode absorver ataques de Ki. Mas infelizmente ele não possui agarrão que suga a vida, o que pra mim é algo um pouco triste. E algo curioso sobre os androides, eles não possuem a mecânica de ficar cansados. Então quando você recebe algum golpe quebra a defesa, simplesmente você não vai receber nenhum efeito. Mas enquanto há outros personagens que também funcionam como androides, que são tipo Dr. Willow, Máquina Pilaf. Bom, eles simplesmente regeneram que normalmente que nem 17 e 18. No final das contas, só o 19 e o 20 que acabaram no prejuízo. Número 7, e pra finalizar, como a nossa sétima curiosidade, temos a mecânica de voo. Como vocês sabem, nem todo mundo em Dragon Ball sabe voar. Seja o Mestre Kami, Tite, etc. Mas sabia que existem alguns erros nesse jogo? Primeiramente temos o Mr. Satan. Claramente ele tá usando uma mochila voadora, certo? Mas a pergunta que eu faço, se ela funciona, por que simplesmente ele não usa? Ela tá ali, mas ele deveria ao menos voar, mas ele não voa. E antes que pense que eu tô doido, a gente tem o Máquina Pilaf, que ele também voa utilizando uma espécie de foguete, comprovando que de fato esse treco deveria funcionar, ou senão a do Mr. Satan tá com defeito. Mas também temos o caso contrário, que é o do Tao Pai Pai. E eu já tive muita reclamação do povo dizendo que ele sabe voar, afinal o irmão dele criou a técnica do voo, etc. Ok, é um argumento aceitável, mas esse é o único jogo de toda a história de Dragon Ball onde o Tao Pai Pai voa. No próprio Tenkaichi 2 ele não voava, nos outros jogos como Dragon Ball Legends ele usa uma mochila voadora. Se ele pudesse de fato voar, ele não iria arremessar uma pilastra e surfaria nela para chegar nos lugares. Se você disser que é para economizar o Ki, seria brincadeira, né? Porque o Caos voa o tempo todo. E você vai dizer que o Caos tem mais Ki do que o Tao Pai Pai? Pô, pelo amor de Deus. Mas na minha opinião, todos os personagens deveriam pelo menos voar tendo uma mochila voadora, para poder balancear o jogo. Mas na dúvida é só você equipar o item voar no personagem que ele voa facinho. Mas eu fico por aqui, pessoal. Essas aqui foram 7 curiosidades sobre Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Se você gostou da ideia, deixe seu like, que isso aí me ajuda muito, pessoal. Eu vou indo por aqui, gente. Valeu, tchau e fui!